O BIZD11 é o ETF da Investo com empresas americanas focadas em crédito privado que faz distribuição de dividendos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que, apesar de estar escrito aqui, né, crédito privado, não é renda fixa, tá certo? Então, no primeiro olhar, talvez você pensou que era renda fixa de crédito privado, mas aqui são ações, no caso, stocks americanas, que distribuem aí grande parte dos seus lucros e saem através aqui de dividendos e distribuições através aqui desse ETF, tá certo? Esse é o ETF da Invest, a gente vai olhar um pouquinho do ETF original que ele compra, fazer também algumas simulações para trás do passado e eu vou levantar aqui alguns riscos e alguns comentários até o final do vídeo, inclusive com janelas móveis aí de 12 meses para a gente ter uma noção do produto, tá bom? Então, esse ETF ele se baseia aqui nesse índice chamado MVIS, US Business Development Companies Index, que é aqui o índice da Market Vector, né? Abri aqui o site só para a gente conseguir ver, enfim, existe, você pode dar uma estudada, mas a metodologia dele efetivamente e as empresas que estão dentro dele a gente já vai olhar na prática através do ETF original e da lâmina publicitária. Bom, e já comenta aí para mim se você gosta de ETFs que pagam dividendos ou se você prefere ficar na poupança mesmo. Então, olhando aqui um pouquinho do material publicitário da Investo, para a gente olhar aqui o BICD de Empresas de Crédito Privado Americano, tá certo? Ele busca acompanhar o desempenho das maiores e mais líquidas empresas de desenvolvimento de negócio. Eles chamam isso aqui de BDCs, né? BDCs na realidade, né? E de capital aberto com alto potencial de geração de renda. Tá? Então a gente está falando aqui muito mais de empresas que realmente visam esse rendimento, essa rentabilidade periódica, não necessariamente mensal, tá? Fique esperto. E a ideia aqui que eles têm é justamente passar essa estratégia, olha só, de dólar mais 10,8% ao ano em dividendos. Então, realmente uma rentabilidade muito, muito interessante, pensando aqui nesse contexto que certamente pode mudar ao longo do tempo, tá bom? Então aqui já vem alguns pontos. O dividendo anual, pelo menos recente, né, tá entrando aqui dos 10 a 80% em dólares. Isso aqui é muito, muito importante. Eu vou mostrar até o final do vídeo a diferença que faz isso em dólares, reinvestindo e não reinvestindo. E ele é distribuído trimestralmente aos investidores. Então aqui já vai o primeiro alerta aí para você, que não sei se você pretende comprar esse ETF, ele acabou de ser lançado, então tem muita coisa ainda para ser esclarecida, né? Mas a distribuição aqui é trimestral, tá? Não é mensal, como muitas vezes outros ETFs fazem, ou talvez você esteja acostumado. Então, o alto potencial de renda aqui dos BDCs tem sido uma fonte de renda muito interessante e relativamente confiável. Está se expondo aqui principalmente ao crédito privado, tá? Então, são empresas públicas e privadas dos Estados Unidos, geralmente são um pouco mais exclusivas. Eles ainda reforçam que tem uma baixa correlação com ativos tradicionais. Aqui eu discordo um pouquinho, a gente já vai ver na prática lá nos gráficos. Isso aqui é bem interessante falar também. O que acontece é que lá na NYSE, na Bolsa Americana lá de Nova York, né, dos Estados Unidos, a VanEck, que é parceira da Investa, a VanEck é uma gestora muito conceituada mundialmente, eles têm lá o ETF BISD, né, BIZD. E aqui no Brasil, então, a Investo compra esse ETF e possibilita aqui para nós, né, de forma, ela meio que transfere, vamos dizer assim, o BIZD11, tá bom? Então, para todo mundo ficar na mesma página, né, BDCs são empresas de desenvolvimento de negócios, tá? Então, eles geram renda emprestando e investindo aí para empresas públicas e privadas. Eles reforçam que a questão dos rendimentos serem tão altos, justamente porque essas empresas que elas acabam investindo, elas não têm aquele grau de investimento. Grau de investimento são as empresas mais seguras, as empresas maiores, e naturalmente empresas aí que pagam menos para você emprestar dinheiro para elas, tá? Aquela diferença, né? O quanto que a Petrobras te paga se você emprestar dinheiro para ela ou o quanto a Americanas te paga. É uma história totalmente diferente. Então acaba pegando empresas com um pouquinho mais de risco. Aqui tem um detalhe de regulação bem importante, tá? As BDCs têm um tratamento tributário específico, mas basicamente ela tem que distribuir 90% de sua renda tributável aos acionistas como dividendos a cada ano. Tá? Isso aqui é bem específico dessa classe aqui, desse setor, e realmente amarra elas com uma característica importante, tá? Outras empresas nos Estados Unidos, elas não têm essa obrigação de distribuir tanto assim os dividendos. Então lá não é comum as empresas distribuírem tanto, tá? Do S&P, por exemplo, as maiores do mundo, elas não distribuem dividendos. Elas preferem guardar o caixa, reinvestir para elas mesmas e aí simplesmente ir crescendo cada vez mais, tá? Alguns riscos, né, muito relacionados ao crédito, pode haver uma alta volatilidade em tempos aqui de estresse elevado nos créditos, ok? E também são ações, né, são estoques. Então,
elas vão estar, de certa forma, correlacionadas aí com o mercado geral, talvez até com o S&P, tá? A gente já vai ver na prática no gráfico. Então aqui, novamente, bem importante, bem interessante, tá? São investimentos em ações, stocks, não é crédito privado do tipo debentures ou títulos do tesouro, não é isso, tá? Até a primeira vez que eu li eu achei que era, mas não é. E a gente consegue aqui ver algumas comparações que o pessoal da Invest separou para a gente ver, né? Então, BDCs versus outras classes de ativo com alto potencial de renda. Então, a gente vai estar olhando aqui, ó, o yield percentual, ou seja, a remuneração de renda que foi distribuída. Não é o retorno total daquele papel, tá certo? E eles comparam aqui, né, bem brevemente, BDCs aqui na ponta sendo a melhor opção, né? Claro, né? Material publicitário. Pessoal, material publicitário para fazer propaganda, tá? E aí não tem problema nenhum, tranquilo, tem bastante informação para a gente analisar. Mas naturalmente, os melhores lados vão ser mostrados aqui, né? Ok. Depois vem High Yield Bonds, ou seja, aqui vem as debentures, aqueles títulos, efetivamente títulos, né? De créditos privados high yield, ou seja, que pagam muito, remuneram muito, aqueles de alto risco, tipo americanas. Tô dando exemplo de americanas, tá? Mas aqui não necessariamente são empresas que estão com problemas tão graves assim, enfim, mas também tem. Aí depois vem aqui já as IG, né, que é Investment Grade, ou seja, aquelas empresas com grau de investimento muito mais seguras, muito maiores, muito mais tranquilas, que aí naturalmente remuneram muito menos aos credores aí em geral, tá certo? Aí vem os REITs também, menor risco, né, garantia real aí dos terrenos, e aí já vem aqui 10 Years Treasury, ou seja, o próprio governo americano aqui já é muito próximo, né, de títulos de papel aqui, de renda fixa privada aí, de empresas muito grandes, de REITs também, e assim por diante. Aí vem ainda utilities, e aí aqui vem justamente, olha só, US Stocks, ou seja, as ações americanas, elas distribuem muito pouco dividendos. Isso aqui é a média, deve ser o S&P basicamente, uma coisa assim. Então é 1,7% de quê? De dividendos. Mas não quer dizer que o US Stocks retornou só 1,7%, né, pessoal? Isso aqui é a distribuição dos dividendos, tá certo? Então fica uma comparação bem grande. Justamente os BDCs têm que remunerar muito mais aqui no yield, né? Porque tem aquela regulação dos 90%. Então é isso, né? Basicamente, empresas reguladas aqui que distribuem no mínimo 90% dos seus rendimentos aos investidores, mais algumas regrinhas aqui sobre o seu próprio portfólio interno de investimentos. Então, pelo menos 5% do seu patrimônio aqui tem que ser representado individualmente, tá? E não pode ter mais de 25% em um único investimento. Isso cada empresa. Tem uma restrição de alavancagem, então no máximo 2 para 1, ou seja, não pode se endividar tanto. Isso é um ponto bem interessante, porque são empresas que assumem às vezes muito risco, né? Então se elas se alavancam e acabam assumindo mais risco do que deve e acontece uma zebra, a alavancagem acaba muitas vezes destruindo aí o caixa e às vezes até quebrando a empresa. Então essa limitação ela é bem interessante em termos de risco. E aí o potencial de renda justamente por conta desses motivos todos. Olha, se você está gostando do vídeo, já considera deixar o like, se inscrever no canal, não custa nada e você vai estar me ajudando demais para mais vídeos de ETFs que pagam dividendos como esse. Aqui, só para dar uma olhadinha no ETF original da VanEck, que é o BZD, tá bom? A gente não vai olhar especificamente ele com todo o detalhe, porque a gente tem que focar no nosso exemplo aqui mais real do Brasil, né? O BIZD11 da Investo, mas basicamente um deles compra o outro, tá? Só para reforçar então, em relação ao índice, quais companhias estão elegíveis para entrar no índice, para entrar no ETF? Justamente market cap aqui maior de 150 milhões de dólares, empresas aqui com alto volume de negócios aí nos últimos meses, ok? E eles colocam aqui um peso máximo de 22,5% de um único papel, tá? Então isso aqui é importante para garantir a diversificação e também colocar critérios de elegibilidade, tá bom? É fora, claro, delas fazerem parte daquela classe de ativos aqui de BDC, né? Regulated as BDC. O pessoal da VanEck também coloca no site deles os retornos desde 2015, que, considerando aqui já provavelmente o reinvestimento completo, a gente só de bater o olho já percebe que na grande maioria dos anos eles retornam positivos e nos anos negativos eles têm aqui algum tipo de drawdown, algum tipo de resultado um pouco pior, mas não muito relevante. 2017 aqui ficou muito próximo de zero aparentemente. Já vamos olhar no gráfico que vai ficar mais claro. Bom, e aqui então tem algumas das empresas, não vou entrar no mérito de cada uma delas, nem de especificamente de quais são e assim por diante, mas só para reforçar muito, né, são stocks, tá bom? Então você está comprando sempre ações, você não está comprando efetivamente papéis de renda fixa, tá? Não são as debentures, não são bonds, são empresas. Tá? Isso é bem importante porque vai trazer uma volatilidade um pouco maior, pouco não, né? Bem maior do que se fosse efetivamente papéis aí de renda fixa ou um ETF que compra papéis de renda fixa. Aqui sobre o ETF da Invest, então, dando uma olhadinha rápida, preço da cota basicamente R$ 99, R$ 100,
taxa de administração 1% ao ano, uma taxa mais alta do que normalmente a gente vê aqui na Investo e também normalmente a gente vê em vários ETFs nacionais. Só que isso aqui é muito comum quando tem pagamento de dividendos, tá? Acaba gerando toda essa dinâmica e também aqui tem custos maiores. Patrimônio líquido próximo de 2 milhões, ainda é um pouco baixo, mas foi lançado muito recentemente, então acho que é uma questão de aguardar um tempinho até ele pegar um pouco mais de tração. Eles ainda trazem aqui o dividend yield mais recente de 11,63%, que cá entre nós é muito alto. Falando aqui de empresas em dólar, tá? Eles trazem várias explicações, cobrindo aquilo que a gente já conversou e já falou. E aqui tem um compilado em relação ao índice ao ETF. Então tem basicamente 30 ativos, o rebalanceamento é trimestral, pagamento de dividendos também, pelo menos é o que dizia ali em cima. Acompanha a variação do dólar americano, isso aqui é importantíssimo, tá? Vamos ver na prática. Liquidação em D mais 2 e aqui imposto de renda 15% sobre ganho de capital, tá? Inclusive para dividendos, fica aqui o comentário importante. Aqui a gente tem uma série das empresas, né? Então, Ares Capital com 19%, Blue Owl com quase 11,5%, Blackstone e assim por diante. E todas elas aqui, praticamente todas elas, perdão, muito focadas em setor financeiro, né? Justamente por serem BDCs. Então aqui já vai o primeiro alerta, né? Você vai estar diversificado entre várias empresas, isso é muito bom, mas você vai estar concentrado, de certa forma, num único setor, numa única classe, ou classe de ativos, ou subclasse de ativos, né? Que são empresas BDCs, mas ainda assim, isso não é uma coisa ruim, isso é apenas um fato. Se é bom ou se é ruim, aí a gente vai ver com o tempo e com o seu perfil de risco. Aqui no Panorama Resulta Capital, que você pode acessar de forma gratuita ali na descrição do vídeo, a gente coloca aqui todos os gráficos na tela e vai fazer uma análise até mesmo em janelas móveis no final do vídeo. Então, qual que é a questão aqui, né? Vou excluir aqui um pouquinho só o Ibovespa e VVB11 e vamos só dar uma olhadinha aqui, né? Esse aqui é o BIZD, tá? Então, o ETF que já tem desde 2014 lá da VanEck dos Estados Unidos. Para a gente olhar uma simulação parecida, que não é exatamente igual, mas que vai ser muito próxima do BIZD, a gente pode multiplicar ele pelo dólar, tá? Então, BIZD11, perdão, ele vai virar aqui o nosso BIZD11 simulado. Se a gente multiplicar um pelo outro, um pelo dólar, perdão. E aqui é importantíssimo falar também o seguinte, tá? A gente está olhando aqui com os dados do TradingView para os ativos do exterior, especificamente falando, ele faz um ajuste de dividendos, tá? Alguns nacionais ele faz também, mas não todos. Então aqui a gente já vai ter o primeiro tapa na cara, vamos dizer assim, né? Que nesse caso, aqui, como eu estou colocando agora, que a gente vai ver as simulações, ele está com todos os dividendos reinvestidos e já corrigindo o dólar junto. Mas, se a gente tira o ajustado, olha só, ele rende muito menos, tá bom? Então, notem como, se a gente não reinvestir nada dos dividendos, lá nos Estados Unidos, desde que ele abriu, para os americanos, ele rendeu menos 22%. E para nós, se a gente tivesse comprado exatamente naquela data, né? E não reinvestido nada, ele teria rendido mais 124%. Por que isso aqui? Porque o dólar ajudou ele a corrigir naturalmente o preço da cota. Então, por isso aqui que eu estou falando agora e desde sempre, né? Ativos que pagam dividendos somente do Brasil, somente em reais, eles, cara, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a forma como você vai reinvestir pode não necessariamente compensar a inflação ao longo do tempo, tá? Eu não estou falando que o BZD e o dólar em si, somente isso, né? Corrige a inflação, mas estou falando que por ser dolarizado ajuda muito. Se você só tem aqui um fundo imobiliário que está te pagando, ele não tem uma correção natural por causa do dólar. Ele tem oferta e demanda, taxa de juros, qualquer outra coisa assim, mas não necessariamente ele vai bater a inflação ou vai se corrigir automaticamente. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. E aí, claro, né, reinvestindo todos os dividendos, que é a análise efetivamente que a gente vai fazer, considerando o reinvestimento total, a gente tem aqui um resultado muito interessante, né, quase que absurdo, olhando aqui para esses retornos nos últimos, praticamente aqui, 2013 começou na realidade, né? Já faz aí 10, 12 anos praticamente, com mais de 600% de valorização. Então aqui a gente está olhando aqui em reais, tá certo? O BZD aqui embaixo eu vou deixar escondidinho de novo, é só uma referência. Quando a gente compara aqui simplesmente com o IVVB11, tá? Que começou só depois, então vamos, ou melhor, né? Vamos colocar o SPY aqui, né? Até mostrar para o pessoal. Às vezes você quer fazer esses estudos, você pode fazer assim, ó, SPY, que é o ETF do S&P, vezes o SDBRL. Você aprende aí, vai que você quer fazer um dia no Panorama Resulta Capital ou em outro site de estudos. Beleza, já saiu aqui então o S&P multiplicado pelo real. É tipo o IVVB11 também, tá simulado, não é exatamente igual. Então a gente percebe que todos aqui com os dividendos reinvestidos, assim por diante, a gente percebe que o S&P corrigido pelo dólar, né, nesse tempo todo, ele rendeu praticamente o dobro do que o BIZD11, tá certo? Todos em reais, ok? Mas, naturalmente, são
ativos diferentes, não tem a mesma proposta, não é a mesma coisa. Um deles é para gerar renda, outro deles tem setor de tecnologia, não paga tantos dividendos. É só uma referência para você entender o quão volátil é o BIZD11 versus um IVVB11, por exemplo, tá? Mais como uma relação, mais como uma comparação, tá bom? Mas é importante reforçar justamente isso, né? Olha só como eles são correlacionados. Quando eles fazem fundo juntos. Quando eles fazem topo juntos. Olha só, isso aqui é importante falar. Fundo junto, topo junto, né? Aqui, a correção que eles tiveram ao longo de 2022. Mesmo topo que fizeram em dezembro de 2024, agora 2025. A correção das tarifas fizeram juntos. A questão é que um deles é mais volátil e o outro é um pouco menos, tá bom? Isso é importante reforçar por causa da volatilidade e do risco que você vai estar se expondo caso compre um ativo como esse. E eu sempre reforço que uma boa carteira de investimentos precisa ter ativos de renda fixa, renda variável, nacional e internacional, exposto a várias moedas, mas sempre focando no seu perfil de risco e nos seus objetivos. A Resulta Capital oferece carteiras de investimentos recomendadas tanto para quem busca renda passiva, como esse ETF, por exemplo, oferece, mas também para quem busca aí crescimento de patrimônio em diferentes perfis de risco, como conservador, moderado e arrojado. Se você tiver mais interesse, tem um link aqui na descrição para você saber mais e conhecer um pouco mais. Agora, desconsiderando aqui o S&P em reais, que é o IVVB11 simulado, a gente tem o BIZD11, então, ok, uma valorização grande aqui no longo prazo. E quando a gente olha isso aqui em janelas móveis de um ano, é muito interessante o resultado que ele nos trouxe. Por quê? Porque ele tem praticamente sempre retornos ou muito próximos de zero ou positivos. Então, sem considerar aqui uma ciência de foguetes, né, de forma perfeita, a gente teve retornos de um ano muito assustadores de 137% aqui em cima, né? Não dá para considerar isso aqui como uma rotina, tá bom? Teve aqui um retorno histórico, mas não é a rotina. Porém, em outras ocasiões com anos muito bons, ele teve aqui retornos próximos de 60%, tiveram também em diversas situações próximos aqui de 40%, mas em muitas situações ele teve aqui retornos próximos de zero, tá? Com levemente negativo em anos muito ruins, em momentos muito ruins. Então teve aqui coisa próxima de zero, próximo aqui ó, de menos 5, próximo em alguma ocasião de menos 20 ou até mesmo de menos 28, menos 30%. É importante também sempre falar dos casos ruins, dos casos um pouquinho mais difíceis, porque eles existem, tá? Não é, as coisas não sobem, não só sobem, né? Tem que olhar para os dois lados. E novamente, isso aqui acontece porque o dólar ajuda muito esse ativo a se valorizar e ajudar a compensar aí a inflação e também a valorização da cota. Se a gente fosse olhar somente o BIZD, sem considerar a multiplicação do dólar, né? A gente já tem retornos um pouquinho menores, a gente já tem drawdowns, olha só, menos 45% naquela mesma janela. Então olha como o dólar, quando ele se valoriza, ele ajuda a reduzir o quanto as cotas caem, né? E no longo prazo, a gente tem aqui a expectativa de que o dólar se valorize mais do que o real, né? No longo prazo é difícil o dólar cair para R$ 2 ou para R$ 1 de novo. A tendência é que ele vá devagarinho, ou às vezes um pouco mais rápido, né? Para 7, para 8, para 9, para 10, até trocarem a moeda de novo. E quando a gente coloca novamente o BZD multiplicado pelo dólar, né? Em comparação com o SP500, seria o IVVB11 aqui em cima, né? Ou então até mesmo com o Ibovespa, tudo em reais, tudo com os dividendos reinvestidos, a gente percebe como as ações americanas aí acabam se valorizando mais do que as brasileiras, do que as nacionais no longo prazo. Um outro ponto que é interessante a gente comentar, né? Se a gente tem o gráfico aqui de janelas móveis de um ano e tira o ajuste dos dividendos, ou seja, pega valorizações menores ao longo do tempo, ele ainda assim retorna muito mais vezes de forma positiva. Porém, a gente tem aqui retornos um pouquinho piores nas janelas piores, né? Por quê? Porque a gente não teve o dividendo reinvestido automaticamente. Então tem toda aquela contribuição de reinvestir e ao longo do tempo os juros compostos trabalhar para você, e também tem a questão aí do valor da cota e diminuindo, né, e os seus rendimentos efetivamente sofrerem um pouco mais. Então a gente tem aqui muito mais situações aqui, ó, de retornos negativos se não reinvestir os dividendos. Menos 8%, menos 15%, mais ou menos aqui no olho, menos 30% e até mesmo menos 35%. Né? Então lembra como era? Era menos 4, menos 20, menos 30 no pior dos casos. Aqui a gente já viu um menos 10, menos 30, menos 35 e assim por diante. Da mesma forma, você também teve retornos positivos, né? Muito menores, ok? Então 116% foi o máximo, ou então 40% aqui, 29%, 30%, mas você teve todos os dividendos que estão no seu bolso e você deve ter reinvestido em alguma coisa, ou então gastou na vida real, que também é uma possibilidade. Então, reforçando, esse aqui é um ETF que você vai estar um pouco mais concentrado no setor
mais financeiro que paga dividendos, ele tem um objetivo bem interessante, bem nichado, você vai estar menos diversificado, não vai aproveitar, por exemplo, uma parte ali das ações de tecnologia e de outros setores, mas você pode muitas vezes se expor a esses outros ativos de outra forma, né? É uma questão de você gerenciar a carteira. Ele é um ETF de relativa volatilidade, então tem que tomar cuidado com o perfil de risco e o quanto ele balança. E, cara, dólar mais 10% ao ano em dividendos é uma rentabilidade muito, muito interessante. Eu reforço que quando você analisa, né, o BIZD11, nosso ETF nacional ainda, né, ele é muito novo, tá? Ele é muito recente. Então, nesse exato momento, ele está aqui com 3, 4 dias de pregão. Então, tomar um pouco de cuidado aqui com a volatilidade, com o patrimônio líquido. O market maker às vezes ainda está fechando os spreads, talvez não tenha tanta liquidez, né? Fica o alerta aí para você tomar um pouco de cuidado. Eu não gosto de investir efetivamente nos ETFs nos primeiros dias que eles são lançados. Eu prefiro esperar um pouquinho, dar uma olhada, ver a questão ali do descolamento, mas não vejo aqui um grande problema e um grande risco nessa questão aí de liquidez, tá? Mas é um ponto importante aí, caso você considere investir. E por fim aqui também, né, só comentando, esse aqui é um ETF que realmente pega os dividendos das empresas. Então, não é efetivamente um ETF de venda coberta, que a Buena Vista concorrente geralmente faz os ETFs dessa outra metodologia, né? Um pouco diferente. Lá são dividendos sintéticos, aqui são dividendos reais. Então, efetivamente, você vai acompanhar o mercado à medida que ele for andando e à medida que ele for se valorizando ou desvalorizando, tá? Então, ambos os sistemas funcionam, alguns têm prós, alguns têm contras, né? Mas efetivamente a proposta é um pouquinho diferente. Esse é um ativo que vai ficar bem no meu radar, eu vou ficar de olho nas próximas semanas e meses. E se vocês têm interesse, eu posso fazer mais vídeos do acompanhamento dele na sequência do ano, tá? Só preciso que vocês comentem para mim aqui embaixo para eu saber se realmente vocês se interessam. E para quem quer saber um pouco mais sobre o Casa 11, que é o ETF do concorrente com dividendos sintéticos e venda coberta, mas um pouquinho de dividendos reais também, de REITs, os fundos imobiliários americanos, está explicado nesse vídeo aqui e também paga dividendos, mas daí é mensal. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.